Nesta aula nós vamos iniciar o estudo da teoria global das superfícies mínimas. Vamos ver todos os conceitos que a gente precisa para a gente, por exemplo, entender a definição dessa superfície, que é a famosa superfície de Costa, descoberta pelo Celso Costa em 1982, também conhecida como superfície de Costa-Hoffmann-Mix. Então, essa superfície ela é homeomorfa a um toro menos 3 pontos. Então, para isso a gente precisa entender como é que uma superfície agora pode ser definida sobre, no caso mais geral, não apenas com a imagem de abertos do RN, que, por exemplo, não é o caso dessa superfície. Então, vamos iniciar com algumas definições. Eu vou considerar M um espaço topológico, um conjunto munido de uma topologia, ou seja, nós temos os abertos, né? Por exemplo, podemos definir funções contínuas, uma função contínua, se é para a imagem de aberto é aberto. Ok. E a gente vai supor que esse espaço topológico ele é de Hausdorff, ou seja, não tem muitas patologias. Significa que, por exemplo, dados dois pontos distintos, existem abertos contendo esses pontos que não se intersectam, abertos disjuntos contendo esses pontos. Isso significa dizer que é Hausdorff. Bom, nesse contexto, nós dizemos que M é uma variedade, estou querendo aqui definir variedade topológica, de dimensão N, então a dimensão fica bem definida, se M é localmente homeomorfo, esse conjunto é localmente homeomorfo ao Rn. Ou seja, né, para todo ponto de M você encontra um aberto do Rn, um aberto de M, um aberto R do Rn, um aberto V de M, que contém o ponto P, e um homeomorfismo de R em V. Tá? Essa figura daqui. Então isso significa que esse seu conjunto ele é localmente homeomorfo ao Rn. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo do que é, que a gente já imagina, e exemplos que não são variedades topológicas. Tá? Bom, então todo ponto possui, para cada ponto nós temos essas três coisas. Né? Um aberto do Rn, um aberto da variedade no espaço topológico e uma função que é um homeomorfismo. Observe que isso está bem definido, porque para definir o homeomorfismo eu só preciso de uma topologia. Então estou considerando aqui naturalmente a topologia usual da Rn e essa topologia que eu estou supondo que a M tem. Okay? Então F é um homeomorfismo entre esses dois espaços topológicos. Bom, como isso acontece para todo ponto, a coleção ou uma coleção dessas, ou seja, de abertos do Rn, abertos da variedade e homeomorfismos, de forma que os abertos da variedade, a união deles é toda M, isso aqui é chamado de atlas de M. Tá? Eu queria fazer uma observação importante aqui, é o seguinte, bom, quando isso acontece, naturalmente você nota que se duas, a gente chama essas funções aqui, chamamos de parametrização. Tá? Como é um homeomorfismo, a inversa dela é chamada de carta, e daí vem o nome atlas também. Bom, então se a imagem, né, se duas parametrizações se intersectam, no sentido que esses dois conjuntos aqui, no caso tem a parametrização F-alfa, de R-alfa em V-alfa, aberto de M, e uma parametrização F-beta em outro aberto V-beta. Pode ocorrer de duas parametrizações se intersectarem, né? Especialmente se a gente está considerando o atlas. Bom, nesse caso, F, que é um homeomorfismo, F é um homeomorfismo restrito a esse conjunto aqui laranja, que é a interseção desses dois abertos, V-alfa e V-beta. Tá? Então F, que é um homeomorfismo entre R-alfa e R-beta, também é na restrição, é um homeomorfismo. F-beta é um homeomorfismo. Portanto, né, essa é uma observação imediata. Se nós temos uma variedade topológica, essa aplicação definida onde faz sentido, ou seja, na pré-imagem da interseção, ela é um homeomorfismo, porque simplesmente é a composta de homeomorfismos, tá? Que nós chamamos de
mudança de parâmetros. Então, eu estou falando isso, é uma coisa importante, porque daqui a pouco nós vamos querer definir outras estruturas na nossa variedade. E, basicamente, dependendo da propriedade que tem esse homeomorfismo, a mudança de parâmetros. Tá? Agora, eu vou mostrar aqui rapidinho alguns exemplos de variedades topológicas, conjuntos que são variedades topológicas e conjuntos que não são variedades topológicas. Ok, então, aqui eu tenho algumas imagens que representam variedades topológicas, tá? Sem entrar em detalhes ou tecnicalidades na definição, mas é o que a gente realmente imagina, ou seja, são os conjuntos, os espaços topológicos que são homeomorfos abertos do Rn, ou no caso aqui do R2. As superfícies regulares no R3, naturalmente, são exemplos de variedades topológicas, mas também poliedros, esse cone completo, coisas que possuem singularidades. Aliás, o cone não é. Interessante. O cone ele não é, ele deveria estar ali, tá? Porque esse ponto daqui, nós temos um aberto, né, que não é homeomorfo a um aberto do R2, digamos. Mas, se você tem só a metade do cone, isso é interessante. Tá? Esse conjunto agora, mesmo com a singularidade, esse bico, esse aqui é uma variedade, mas esse aqui não é. Uma variedade topológica. Vamos colocar aqui um exemplo. Aqui são os exemplos que são e aqui eu vou representar os que não são. Seria um cone completo. Ou seja, aqui o que nós temos? Um plano cortado por uma reta, se você pensar, admite uma topologia de Hausdorff, mas esse ponto de interseção, qualquer aberto aqui, vai ser um pedacinho do intervalo com um pedacinho do plano. Isso não é homeomorfo a um aberto de nenhum Rn, nem do R1 nem do R2. Tá? Bom, mesmo caso aqui, interseção dos planos ou esse cone completo. Tá? Gente, eles têm topologia, são espaços de Hausdorff, mas não são variedades topológicas. Então isso já dá uma ideia para a gente do que é e do que não é uma variedade topológica. Agora vamos pôr mais estrutura nesse conjunto. Muito bem, então agora nós dizemos que uma variedade topológica é uma variedade diferenciável se as mudanças de coordenadas são diffeomorfismos, tá? Como sempre, onde estiverem definidas. E nesse caso, se nós temos duas variedades diferenciáveis, uma função f entre essas duas variedades, ela é dita diferenciável se a sua representação em coordenadas, ou seja, a composta de f com as parametrizações, for uma função diferenciável onde estiver definida. Observe que essa função, aqui eu estou considerando, chamando o atlas de M com as funções f-alfa, as parametrizações f-alfa, e o atlas de outra variedade, digamos N, chamado aqui de g-beta. Aqui as dimensões não precisam ser iguais, então o que faz sentido, essa função aqui seria a função, você primeiro aplica f-alfa, depois a sua f, depois g-beta a menos 1, tá? E agora você tem uma função aqui entre abertos do Rn, do espaço euclidiano, e aí dizemos que a f é diferenciável se essa função for diferenciável no sentido que nós conhecemos, no sentido usual. Tá? E uma estrutura diferenciável é um atlas maximal na variedade, ou seja, onde um atlas maximal cujas mudanças de coordenadas são diffeomorfismos, no sentido de que ele contém todas as parametrizações que tem essa propriedade aqui. Tá certo? Bom, observe que no momento que você tem uma estrutura diferenciável numa variedade, duas estruturas diferenciáveis distintas, então se isso ocorre, se isso existe,
se você pode, num certo conjunto, colocar duas estruturas diferenciáveis distintas, então vai existir, você consegue construir um homeomorfismo que não é um difeomorfismo, certo? Quando isso acontece, a gente diz que a variedade ela limita uma estrutura exótica. É uma coisa muito interessante, vale a pena também entender esses conceitos com profundidade, mas eu queria só mencionar que em dimensão 2 e 3, cada variedade só limita uma estrutura diferenciável, tá? Mas em dimensões maiores existem variedades que admitem várias estruturas diferenciáveis, chamadas estruturas exóticas. Tá? Eu não vou entrar nesse ponto aqui. Estou falando isso porque agora vamos passar para um conceito de estrutura conforme e depois de métricas. Então, aqui, especialmente no nosso caso, vamos trabalhar com variedades de dimensão 2. A gente também, por simplicidade, vamos chamar assim N variedade, 2 variedade, ou variedade bidimensional. E no contexto das estruturas diferenciáveis, a gente não vai ter problema. Mas com outras estruturas vamos perceber maiores diferenças. É isso que vamos fazer agora. Ok, em dimensão 2, nós temos uma estrutura extra muito interessante. Então, se eu tenho uma 2 variedade topológica de dimensão 2, podemos identificar o plano, o R2 com o plano complexo. Tá? Então, fazendo essa identificação, vamos dizer que M é uma superfície de Riemann se as mudanças de coordenadas são funções analíticas complexas. Tá certo? Nesse caso, são funções entre abertos do plano complexo, analíticas ou holomorfas. Um atlas maximal com essa propriedade, ou seja, que as mudanças são funções analíticas, ele é chamado de estrutura conforme da superfície, ou estrutura conforme em M. O exemplo básico, inicial, importante, é todo o plano complexo. Se você considera o atlas que contém a identidade, a função identidade e a parametrização natural, você pode considerar o atlas maximal que contém a função identidade. Então, olhando assim, C é uma superfície de Riemann, exemplo básico. Tá? Uma observação também geral, né, é que um aberto em uma variedade diferenciável é uma variedade diferenciável. Porque basta você considerar agora todas as vizinhanças coordenadas que intersectam esse aberto, as vizinhanças de M que intersectam esse aberto, então são abertos também, e as parametrizações se consideram as restrições a essas interseções. Então isso é bastante claro. E a mesma coisa vale para superfícies de Riemann. Um aberto de uma superfície de Riemann é uma superfície de Riemann, porque você vai ter simplesmente, se essas funções aqui já são funções analíticas, as restrições, ou seja, abertos menores, também são funções analíticas. Tá? Dito isto, o segundo exemplo que eu quero mencionar é o disco. O disco, ou seja, o conjunto dos números complexos com norma menor ou igual que 1, denotar assim, seria o disco centrado na origem de raio 1. Sendo um aberto, é uma superfície de Riemann. Tá? Bom, é claro que isso aqui é super geral, mas esses dois conjuntos são muito interessantes, porque vou definir agora o que seria uma equivalência para essa nova estrutura, e vamos ver que, do ponto de vista de superfície de Riemann, esses dois conjuntos são bem distintos. Então, agora, se M e N são duas superfícies de Riemann e F é uma aplicação contínua entre M e N, dizemos que F é analítica ou holomorfa se a F composta com as parametrizações, que faz esse sentido, for uma função analítica sempre que estiver definida, certo? Ou seja, a representação de F em coordenadas locais. A definição equivalente de função diferenciável no caso de variedades diferenciáveis. Bom, então, agora, se nós temos uma função que é um homeomorfismo, ou seja, contínua, objetiva, inversa contínua,
que é analítica nesse sentido, e a inversa dela também é analítica, então vamos dizer que F vamos chamar de aplicação conforme. Também alguns autores chamam de função biolomorfa. Ok? Então, é esse conceito que nos garante a relação de equivalência entre as estruturas conformes, entre superfícies de Riemann. Duas superfícies de Riemann são conformemente equivalentes se existe uma aplicação conforme entre elas, certo? Ou seja, uma objeção que é analítica e inversa analítica. Essa é a relação de equivalência entre estruturas conformes. Eventualmente eu vou denotar assim, quando elas forem equivalentes, e o exemplo inicial é muito interessante, que é o seguinte, que, como eu tinha dito, o plano inteiro C e um disco, ou qualquer aberto limitado, não são conformemente equivalentes, né? De fato, qualquer aplicação analítica entre C e D, ela é constante, portanto não pode ser um homeomorfismo. Isso aqui é justamente o teorema de Liouville, né? Ou seja, isso aqui está dizendo que a imagem é limitada. A função analítica com imagem limitada é constante, uma das versões do teorema de Liouville. Então, isso é bastante interessante, porque, ou seja, a estrutura diferenciável que o plano tem e que induz também no disco, elas são equivalentes, tá? Porque existe um difiomorfismo entre o disco e o plano. Mas a estrutura conforme já é distinta, né? por essa observação. Então, isso significa que a estrutura de superfície de Riemann ela é mais rígida do que a estrutura diferenciável. Tá? Então, temos mais estrutura, temos uma classe maior para distinguir as nossas variedades. Agora vamos ver um outro exemplo fundamental, que é a esfera, também chamada de esfera de Riemann. O terceiro exemplo que quero apresentar de superfície de Riemann é a esfera, né? Por simplicidade, vamos tomar a esfera centrada na origem de raio 1. Qualquer esfera, a gente pode fazer isso. Então, estou denotando por N agora, é o polo norte dessa esfera, ou seja, é o ponto 001, e S, o polo sul. Então, nós temos duas aplicações que são as projeções estereográficas. A projeção estereográfica pelo polo norte, chamada de Pn, é a função que, definida na esfera menos no polo norte, que você obtém quando você toma a semirreta que liga, dado um ponto na superfície P, você considera semirretas saindo do polo norte passando por P. Então essa semirreta no R3, ela vai intersectar algum ponto do plano XY, o plano Z igual a zero. Tá? Então essa aplicação é a famosa conhecida projeção estereográfica. Tá? Bom, e a gente pode fazer a mesma coisa com o polo sul. Tá? E eu estou denotando por PS. Então, observe que essas aplicações aqui são homeomorfismos, tá bom? E que leva a esfera menos um ponto em todo o plano complexo. Então, eu posso considerar um atlas com duas parametrizações, coberto por duas parametrizações. A parametrização que é Pn a menos 1, que vai levar o plano na esfera menos o polo norte, e a segunda que é a PS a menos 1, que leva o plano na esfera menos o polo sul, portanto, a união delas cobre a esfera, naturalmente. Tá? E a coisa aqui interessante é o seguinte, é um exercício verificar que a mudança de coordenadas está definida naturalmente em C menos a origem, né? Porque quando você compõe a imagem, a aplicação projeção estereográfica pelo polo norte, ela leva o polo sul na origem.
do plano do R2 e a aplicação, aí a projeção geográfica pelo polo sul leva o polo norte na origem, certo? Então, quando você olha a interseção, elas vão estar definidas em C menos a origem, as duas. E a composta, a mudança de coordenadas é simplesmente a função 1 sobre Z definida em C menos a origem, que é uma função holomorfa, tá? Então, isso faz a esfera uma superfície de Riemann. Alguns autores chamam, a gente pode encontrar na literatura também, como esfera de Riemann. Ok, aqui é só o desenho dessa situação. Você pega um ponto, aplica πn a menos 1, vem para a esfera, quando você aplica a projeção geográfica pelo polo sul, você vai obter o ponto 1 sobre Z, a inversão. Essa aplicação é chamada também de inversão. E para finalizar aqui, queria lembrar um resultado poderoso, muito forte, da teoria das superfícies de Riemann, que é o teorema da uniformização de Riemann, provado por Koper, que diz que qualquer superfície de Riemann simplesmente conexa, ela é conformemente equivalente ou ao plano complexo, ou ao disco unitário, ou à esfera. Esse é um teorema bastante forte e que nós vamos precisar na aula de hoje, tá bom? Agora nós definimos o que é uma superfície em R3, tá? Então esse é um conceito novo agora. Então para a gente agora, uma superfície S em R3 será uma variedade de dimensão 2 junto com uma aplicação diferenciável x de m em R, tá? Então isso aqui que eu vou chamar de superfície. Vou chamar de S. A superfície S é uma variedade junto com a aplicação diferenciável. Só isso. Observe que a gente não está pedindo, por exemplo, que a derivada seja injetiva. Tá? Vou comentar isso já já. Bom, mas nesse caso, você já ainda é uma definição bem geral. Sempre que nós tivermos um atlas para a variedade, fixarmos um atlas para a variedade M, então a composta dessa aplicação X com as parametrizações, elas fornecem para a gente aplicações dos abertos do R2 em R3, que seriam as parametrizações locais da superfície S. Tá? E, portanto, todas as propriedades locais que são independentes de parâmetro agora podem ser definidas nesse contexto aqui de superfície. Superfície, digamos assim, geral, não de uma única parametrização, tá? Porque pela definição, né, de variedade diferenciável, quando eu tiver uma propriedade que independa, ela vai ficar bem definida, tá? Assim, por exemplo, a propriedade da superfície ser regular. Então, agora eu vou dizer que uma superfície, nesse sentido, ela é regular se, para toda a parametrização, essa aplicação for uma aplicação regular no sentido que nós já vimos, tá? Assim também a definição, podemos definir espaço tangente, tá bom? Porque independe de parametrizações e vetor curvatura média também. Tudo que for independente de parametrização vai ficar bem definido agora na superfície, tá? E por outro lado, as propriedades globais da superfície serão aquelas da variedade intrínseca M. Tá? Como, por exemplo, ser orientável, ser conexa, ser simplesmente conexa. Essas são as propriedades que a gente vai olhar só para superfície intrínseca M. Observe que S não é a imagem, tá certo? No R3. Não é isso que a gente está definindo, a gente está definindo tudo. A M e a aplicação. Tá? Bom, e nesse curso, salvo alguma menção explícita, nós vamos supor sempre que a nossa variedade M ela é orientável e conexa. Tá? É possível também fazer coisas muito interessantes de superfícies mínimas sobre superfícies mínimas não orientáveis, mas enfim, a gente pode passar por algumas coisas para o recobrimento duplo, mas eu não quero encontrar nisso. E a questão de ser conexa é mais simples, é como se você trabalhasse em cada componente da superfície. Então a gente vai fazer sempre essa hipótese. Tá?
definição que é a seguinte: se essa superfície for regular, ok? Então repito, no sentido de que para qualquer parametrização de M essa composta é regular, então nesse caso vamos dizer que ela é mínima se a curvatura média for zero, tá certo? Então essa é a definição de superfície mínima no caso de superfícies regulares. E aí vamos ver agora que isso induz uma estrutura conforme em M. O nosso lema é o seguinte: tá? Se S é uma superfície mínima regular no R3, no sentido que nós acabamos de ver, então S induz uma estrutura conforme em M, deixa M uma superfície de Riemann. Bom, como é a demonstração? A demonstração desse resultado, considere um atlas maximal de M. Estamos supondo que M é conexa e orientável, então nós podemos tomar um atlas já orientável. Isso significa que as mudanças de coordenadas elas preservam a orientação. Tá? Então, agora eu vou considerar um subatlas, vou mostrar daqui a pouco, mas um subconjunto do atlas de parametrizações locais de M, tal que a composta dessas parametrizações que eu estou chamando de F-til com a aplicação X. Quem é X? X é a aplicação, da definição de superfície, é a aplicação entre a variedade M e o R3, tá? Da nossa definição de superfície S. Então, o que eu vou pedir agora, observe que isso aqui é uma parametrização da superfície que nós estamos supondo que é mínima. Tá? Nossa hipótese é que é uma superfície mínima. Então nós vimos que todo ponto possui uma vizinhança que admite uma parametrização isotérmica. Tá? Então a condição que nós vamos colocar aqui nessas aplicações é que X composta com F seja uma parametrização isotérmica, tá? Que existe porque ela é uma superfície mínima no R3. E na vizinhança de cada ponto nós encontramos uma parametrização dessa, tá certo? Ou seja, se V alfa til será a imagem de R alfa til por F alfa til. E como todo ponto admite uma vizinhança que pode ir em parâmetros isotérmicos, que admite uma parametrização isotérmica, a gente pode então cobrir toda a variedade com essas vizinhanças. Tá? Uma coisa que eu não mencionei, mas é bastante importante, é que quando a gente considera uma aplicação assim, uma superfície nesse sentido, nós identificamos os pontos de M com os pontos da imagem. Tá? Ok. Então, ok. Agora, qual é a propriedade interessante, né? Se X composta com F alfa til é uma parametrização isotérmica, em particular, essa aplicação aqui, seria essa daqui, essa sim é a aplicação de um aberto do R2 em R3, tá certo? E a imagem é um pedacinho de uma superfície mínima no R3, dessa parametrização. Essa aplicação, a definição dela ser isotérmica, significa que essa aplicação aqui, ela preserva ângulos, certo? A mesma coisa com outra, se eu tomar outra, né? Chamando til. Então, por exemplo, X é composto com F beta til, outra parametrização que, digamos que se intersecte. Então, essa parametrização aqui, ela também preserva ângulos, ok? Bom, quando eu tenho agora duas parametrizações isotérmicas, a observação fundamental é a seguinte: nos pontos onde as coisas fazem sentido, tá certo? Você vai tomar aqui a interseção
dessas vizinhanças, as pré-imagens dessas interseções, a imagem aqui também, tá certo? Então, nessas vizinhanças onde fazem sentido, a mudança de coordenadas aqui, né, ou seja, f beta tilde a menos 1 composta com f alfa, ela, nesses pontos, é a mesma coisa de você tomar a x beta tilde inversa composta com x alfa, tá certo? Essa observação que eu estou escrevendo aqui. Então, o que acontece? Essa observação diz que a composta, a mudança de coordenadas também é igual à composta de duas aplicações que preservam ângulos, é o que nós chamamos de aplicação conforme, tá certo? Então, essa aplicação aqui, a mudança de coordenadas nesse caso, se torna uma aplicação diferenciada, tá? Porque nós já estamos numa variedade diferenciada nessa definição. Essa aplicação, ela preserva a orientação, porque eu estou tomando de um atlas orientável, que preserva a orientação, e além disso ela preserva ângulos, ela é conforme. E aí nesse ponto nós usamos um resultado de análise complexa que garante que uma aplicação com essas propriedades é analítica. Tá? Então, aqui o que foi bastante forte do fato da superfície ser mínima é que nós temos essas parametrizações isotérmicas que preservam ângulos. Certo? Isso que prova esse teorema. A observação, como nós mencionamos, sempre que você tiver uma parametrização conforme, você vai sempre poder colocar uma estrutura de conforme na superfície também, tá certo? Uma estrutura de superfície de Riemann. Agora estamos caminhando para dar uma definição mais geral de superfície mínima, e para isso eu vou recordar alguns fatos da teoria das funções analíticas. Bom, primeiro eu queria lembrar o seguinte: se f é uma função analítica, então a parte real e a parte imaginária de f são funções harmônicas, tá, onde ela estiver definida. E reciprocamente, também nós já vimos que se o domínio é simplesmente conexo, vale a recíproca, ou seja, toda função harmônica definida no domínio simplesmente conexo é a parte real de uma função analítica nesse domínio. Tá? Com isso a gente consegue esse resultado aqui. Se lembra? O lema diz que se U de R em C, dá para ler? É definida no domínio do complexo, com valores reais, se é uma função harmônica e φ de D em R é uma função analítica, então a composta de U com φ é uma função harmônica. Segue imediatamente dessas duas observações. Por quê? Porque U sendo harmônica, localmente, numa vizinhança pequena simplesmente conexa, você vai encontrar uma função analítica, onde U é a parte real dessa função analítica. Então, nessa vizinhança, o tio se escreve como a parte real da composta. Tá? E, portanto, harmônica. Com isso, com essa observação, com esse lema, nós agora podemos definir o que é uma função harmônica numa superfície de Riemann. Tá? Ou seja, no momento que nós temos uma estrutura conforme na superfície, ainda não definiu o que é uma métrica, tá? Mas só com a estrutura conforme nós já podemos definir o que é uma função harmônica numa superfície. Tá? Por quê? Dada uma função, se em uma superfície de Riemann e U, vamos dizer que U é uma função harmônica num ponto ou na vizinhança, se quando você compuser U com uma parametrização, essa função for uma função harmônica no sentido usual, tá bom? E esse lema que nós vimos diz que essa definição está bem definido.
A propriedade de U ser uma função harmônica numa superfície de Riemann está bem definida, porque se você tem outra parametrização, a função também vai ser harmônica, tá? Por esse lema, porque a mudança de parâmetros é uma função analítica na superfície de Riemann. Tá? Então esse conceito ele é muito importante para a teoria das superfícies mínimas também, como nós vamos ver agora. Então agora que nós já temos a definição de função harmônica numa superfície de Riemann, vamos apresentar uma definição muito interessante. Tá? Definição de superfície mínima generalizada. Uma superfície mínima generalizada, S em R3, é uma aplicação não constante, isso é importante, de uma superfície de Riemann M no R3. Estou chamando essa aplicação X, aplicação não constante X de M2 em R3. Estou chamando as coordenadas de x1, x2, x3. M é uma superfície de Riemann com um atlas A, tá? Que satisfaz as seguintes propriedades. Primeiro, cada uma dessas funções coordenadas é uma função harmônica em M, no sentido que nós acabamos de ver. Essa é a primeira condição. E segundo, bom, quando você compuser essas funções coordenadas com as parametrizações, estou chamando essa função composta de H, ou HK para correspondente à késima coordenada. Então, definindo a função φk como sendo a derivada de HK em relação a U menos I vezes a derivada de HK em relação a V, onde U e V são as coordenadas do ponto que você está calculando Z. Então, a segunda condição equivale a essa identidade. φ1 ao quadrado mais φ2 ao quadrado mais φ3 ao quadrado é igual a zero. Tá? Bom, é claro que essa definição ela é motivada pelo resultado que nós vimos sobre parametrizações conformes para superfícies mínimas. Tá? Essa é a condição, justamente a condição que dá uma parametrização conforme. Bom, essa é a definição. O que é que tem por trás dessa definição? A primeira observação é que, claro, toda superfície mínima regular, tá, é uma superfície mínima generalizada, justamente porque nós provamos que existem, né, que essas funções definidas assim, no caso da parametrização, satisfazem essa identidade. No caso de uma superfície mínima no R3. Tá? E toda superfície mínima regular, ela é localmente, né, parametrizada por parametrizações conformes. Tá bom? Acabamos de ver isso também. Então vai satisfazer isso. A questão, ou seja, de onde vem esse nome generalizada, é a seguinte. É que ela pode não ser regular. Por isso o nome generalizado. Tá? Como é que isso ocorre? E onde está o problema? É a seguinte observação. Como a aplicação x ela é não constante, então, no mínimo, né, pelo menos uma das coordenadas, se não as três, são funções, pelo menos uma das funções coordenadas ela é não constante. Se ela é não constante, então possui no máximo zeros isolados, certo? A ficar, porque é a derivada dela, né? A derivada em relação a z, né? A menos de uma constante, ok? Isso significa que essa igualdade agora com os módulos, então isso aqui só será zero e só pode ocorrer no máximo num conjunto isolado de pontos. Está entendendo? Que são chamados de pontos de ramificação de M. Então a diferença principal, digamos assim, de uma superfície mínima generalizada para um contexto regular é essa. É que ela pode deixar de ser regular, que era essa condição, ser diferente de zero, mas isso só vai ocorrer em pontos isolados da superfície. Tá? Então, essa é a definição mais geral.
Então, para concluir essa parte, vale a pena a gente agora observar esse lema. O lema diz que uma superfície mínima generalizada não pode ser compacta, no sentido compacta sem borda, às vezes a gente chama de fechada. Tá? Isso segue imediatamente porque, sendo M compacta, as funções coordenadas atingem o máximo no ponto interior, né, no ponto de M. E sendo harmônica, cada uma delas é constante. Esse resultado ele é chamado de princípio do máximo. Uma função harmônica definida numa região que atinge o máximo no interior, ela é constante. Tá? Então, só que a nossa aplicação, por definição de superfície mínima generalizada, não é constante. Agora vamos introduzir uma nova estrutura para variedades diferenciáveis. Então tem a definição de variedade riemanniana, ou seja M uma variedade diferenciável. Uma métrica riemanniana G em M é uma correspondência a essa definição do livro do Manfredo, de geometria riemanniana. É uma correspondência que associa a cada ponto de M um produto interno em seu espaço tangente, que varia diferenciavelmente no sentido que, quando você considera uma parametrização F, tá? Você olha para as derivadas, considera que as coordenadas, né, x1, xn, nesse domínio, essas derivadas aqui são campos tangentes em M, e esse aqui é justamente a métrica que eu estou definindo no espaço tangente de M. Tá? Então, quando você faz isso aqui, o que é que você obtém? Você obtém n ao quadrado funções definidas em R, certo? Que são, você pode, né, lembrar, por exemplo, que um produto interno no Rn, todo produto interno ele é dado por uma matriz simétrica positiva definida, tá certo? Então, essas funções em cada ponto são as coordenadas dessa matriz. Então, dizer que é uma métrica significa dizer que, quando você olha agora essas funções variando com os pontos, essas funções são diferenciáveis para cada IJ. Tá bom? Bom, a grande classe de exemplos são as superfícies imersas no espaço euclidiano. Porque uma vez que ela está imersa, você define a métrica como sendo o produto interno do R3, por exemplo. Tá? É o que a gente chama de métrica induzida. Então, sempre que você tem uma aplicação de uma superfície abstrata, digamos, no R3, se você tiver bem definido, atenção, o espaço tangente, então você pode definir o produto interno nesse espaço tangente. Por exemplo, uma superfície, você vai ter um plano no R3, um espaço de dimensão 2 no R3, aí você define o produto interno de dois vetores ali, como sendo o produto interno, olhando eles como vetores do R3. Essa é a chamada de métrica induzida, tá? Para a gente ter uma classe grande de exemplos. Mas eu queria dar um exemplo, digamos assim, não estándar, não tradicional, que é, por exemplo, o espaço hiperbólico. Coloquei aqui em dimensão 2, o que seria o espaço hiperbólico? Como variedade diferenciável, é o aberto do R2, que é a parte semi-espaço superior. Tá? E a métrica que a gente vai definir em cada ponto desse conjunto, como a gente já pode ver como uma única parametrização, que é a aplicação de identidade, certo? Nessa parametrização, posso definir meu produto interno por essa matriz aqui, colocando 1 sobre y² na diagonal.
Isso aqui nada mais, nada menos do que você tomar o produto interno no R2, mas em cada ponto, os vetores que estão ali naquele ponto, no ponto XY, você toma o produto interno do R2, pega esse valor e divide por y ao quadrado. Isso dá uma métrica riemanniana e o semi-espaço superior munido com essa métrica, ele é chamado de plano hiperbólico. Tá? Para dar um exemplo diferente. Se M possui uma métrica riemanniana, se M é uma variedade riemanniana com a métrica G, então a gente pode definir o comprimento de curvas. Tá? De que forma? Bom, a gente pode, por simplicidade, pensar que estamos em superfícies no R3, tá? Não tem problema. Então, a métrica, ou seja, o produto interno, a gente pode assim considerar, se você tem uma curva suave ou caminho, tá? O vetor tangente a essa curva, ele é um vetor que mora no espaço tangente da variedade, nesse ponto, tá certo? Então, a gente pode usar a métrica para calcular o comprimento do vetor, a norma do vetor, tá? Que é a raiz quadrada do produto interno dele por ele mesmo. Aqui eu só mudei a notação. A gente pode chamar a métrica de G ou com a notação usual do produto interno, tá? Só a notação. Então, uma vez que nós temos uma métrica riemanniana, a gente pode calcular em particular o comprimento de vetores de uma curva, dos vetores tangentes a uma curva. Tá? E, por definição, o comprimento da curva é a integral da norma do vetor tangente quando ela está definida. Tá? Esse número real, chamado de comprimento. Essa aqui é só uma observação para dizer que essa definição ela vale sempre que você tenha uma métrica riemanniana. Tá? Bom, nesse contexto, agora eu posso considerar os caminhos que estão definidos na semi-reta. Tá? Nesse caso, eu vou dizer que, porque aqui pode ser qualquer intervalo, o caminho é divergente se para todo compacto da minha variedade, a partir de um certo momento, o caminho sai do compacto. Ou seja, existe T0, tal que gama de T não pertence a Q, para todo T maior que T0. Então, nesse caso, esse número aqui pode ser infinito. Tá? A gente chama às vezes de real estendido. Ou seja, essa integral vista como limite pode divergir. Tá bom? Bom, nesse caso, ou seja, se essa integral diverge para todos os caminhos divergentes, então a variedade com essa métrica ela é dita completa. Observe que tudo isso depende da métrica que você escolheu, porque se você muda a métrica, isso aqui muda, as integrais mudam. Um exercício interessante é você considerar, por exemplo, no semi-espaço, R2+, a métrica euclidiana e a métrica que eu mostrei agora há pouco, que é a chamada métrica hiperbólica. E você vê, por exemplo, que um caminho divergente saindo do ponto 0,1 até o 0,0, que tem comprimento 1 na métrica euclidiana, ele é divergente na métrica hiperbólica. Tá? De fato, o R2+ com a métrica euclidiana, portanto, ele não é completo. Tá? Porque esse caminho, ou seja, eu estou considerando o R2+, sem contar os pontos do eixo X, tá? É aberto. Então, esse caminho que sai do 0,1, por exemplo, para o 0,0, ele é divergente. Tá? Porque qualquer compacto, né, você vai ter um ponto fora. O compacto não pode conter o 0,0. Tá bom? Só que ele tem comprimento 1. Então, é um exemplo de um caminho divergente com um comprimento finito. Tá certo? Quando essa integral aqui é finita. E, enfim, é claro, a gente pode reparametrizar esse caminho, tá? Porque entre 0 e 1 a gente pode reparametrizar de 0 a infinito, tá bom? Para ficar na definição correta. Então, R2+ com a métrica euclidiana não é completo.
mas é possível provar que o R2+ com a métrica hiperbólica ele é completo. Tá? Aqui mais alguns exemplos para a gente entender um pouco esse conceito. Não é, o plano inteiro é completo, naturalmente, um cilindro. Toda variedade riemanniana compacta sem bordo, ela é também completa. Tá? Enfim, muitos resultados interessantes, definições equivalentes, o famoso teorema de Hopf-Rino. Tá? Dentre outras coisas, a gente sabe, por exemplo, que se ela é completa, então ela é fechada como espaço métrico, tá bom? Então por isso que as superfícies fechadas são completas também. E aqui, o que eu estou querendo representar aqui seria o plano menos um ponto, tá? Que é basicamente a mesma coisa que acontece com o semi-espaço. Você pode ter aqui um caminho que vem para cá, para esse ponto que está faltando, e tem comprimento finito na métrica euclidiana, mas ele é divergente, é um caminho divergente. Também pode ser visto como não completo se você considera o teorema de Hopf-Rino, como eu disse, porque o R2 menos um ponto não é completo como espaço métrico. Tá? E aqui que eu quero representar seria um disco aberto. Então o problema da completude aqui não é a falta de um ponto, mas porque, digamos, o caminho ele para. Tá certo? Então se você toma um caminho que vai para o bordo, que é aberto, que não faz parte do conjunto, esse caminho divergente tem um comprimento finito também. Seriam ideias e exemplos de variedades, do conceito de completude para variedades riemannianas. Aqui uma observação importante é a seguinte: no caso em que S é uma superfície mínima generalizada, o que acontece é que a métrica ela degenera nos pontos de ramificação, ok? Que nós vimos na definição de superfície mínima generalizada, que podem ocorrer. O que acontece é que nesse caso, a métrica degenerando, você vai ter que a norma de vetores tangentes será nula. Em todo caso, a função, que é a norma do gama' vai ser uma função maior ou igual que zero, e nós definimos a completude de S nesse caso, dizemos que S é completa da mesma forma. Tá? Ou seja, se a integral, se o comprimento de curvas divergentes é infinito, ou seja, se aquela integral diverge. Agora eu vou precisar recordar de um fato geral importante sobre variedades topológicas, que é o seguinte: é o recobrimento universal. Tá? É um teorema que diz que toda variedade topológica admite ou tem um recobrimento universal. O que é isso? Um recobrimento universal é uma variedade simplesmente conexa, tradicionalmente a gente chama de M-til. Toda variedade topológica M tem um recobrimento universal M-til, e uma função contínua sobrejetiva, também tradicionalmente chamada de π, de M-til em M, que é chamada de aplicação de recobrimento, que tem essa propriedade aqui. Para todo ponto de M, você encontra uma vizinhança aberta, contendo esse ponto, onde π é um homeomorfismo em cada componente da pré-imagem sobre esse aberto. Tá? Um exemplo tradicional também, é claro que isso aqui vale em qualquer dimensão, isso, como eu falei, isso é um teorema, mas esse exemplo é muito bacana. É você imaginar uma hélice completa e um disco. Tá? E você imagina agora a projeção dessa hélice, perdão, sobre o círculo, não sobre o disco, sobre o círculo. A curva hélice, tá? Projetada sobre o círculo. Então, essa aplicação é o recobrimento do círculo. Tá? Que você pode perceber todas as propriedades nessa figura. Só que a hélice, por sua vez, ela é homeomorfa a uma reta. Tá? Então, e a reta é simplesmente conexa. Então, o círculo ele é recoberto, assim que a gente fala, pela reta. Tá? Assim também, por exemplo, o cilindro S1 por R, ele é recoberto, o recobrimento universal dele é o R2. Porque essencialmente a gente pode fazer
o produto aqui, pensar o cilindro sendo S1 por R e o recobrimento como sendo essa operação só no fator do círculo e a identidade no fator R. Tá? Enfim, o recobrimento universal de S2 é ela própria, a esfera, porque ela já é simplesmente conexa. Não é difícil provar que o recobrimento universal de um toro é o R2, um toro S1 por S1, mesma ideia aqui, tá? Enfim, uma teoria bem legal. Mas tem uma observação importante, então toda variedade ela admite o recobrimento universal. Então se a variedade, e essa aplicação aqui, observe que ela acaba sendo um homeomorfismo local, tá bom? Então, se a variedade de base, a M, ela é uma variedade diferenciável, então você pode definir uma estrutura diferenciável no recobrimento simplesmente declarando que essa aplicação é um difeomorfismo local, tá certo? Analogamente, se você tem uma estrutura conforme, uma superfície de Riemann, então o recobrimento universal dela, você também pode colocar a mesma estrutura conforme, tá? Induz uma estrutura conforme no recobrimento universal. E finalmente, se você tem uma métrica riemanniana na sua variedade base e se induz também uma métrica riemanniana no recobrimento universal quando você declara que π é uma isometria local. Tá? Então isso vai definir uma métrica no espaço, ou seja, qual é a métrica aqui em M-til? Pega dois vetores, você deriva, né? Olha a imagem desses dois vetores pela derivada embaixo, observe que ela já tem que ser diferenciável. Né? Então essa é a estrutura diferenciável que faz essa projeção ser diferenciável. Então o produto terno aqui vai ser o produto terno embaixo, tá? Pela imagem. Então isso define uma métrica do recobrimento chamada métrica do recobrimento. E a observação importante é que se M é completa, também o recobrimento universal é também completo com a métrica do recobrimento. Então agora a gente pode juntar tudo para concluir essa aula com esse lema: toda superfície mínima simplesmente conexa tem uma reparametrização da forma x de d em R3, onde esse d aqui ou é o disco ou é o plano inteiro, tá ok? Esse teorema segue diretamente do teorema da uniformização de Kolbe que eu mencionei, porque a superfície mínima ela tem admite uma única estrutura conforme e sendo simplesmente conexa, só existem essas duas possibilidades, visto que, claro, a superfície mínima não pode ser compacta, então a gente exclui a esfera da lista do teorema da uniformização. Tá? Não sei se dá para ler, mas o que tem aqui é a definição de quando uma superfície de Riemann é dita hiperbólica. Então, uma superfície de Riemann não compacta, ela é dita hiperbólica se existe uma função subharmônica, nesse sentido, Laplaciano mais igual que zero, negativa e não constante. Tá? Caso contrário, ou seja, se a única função subharmônica negativa que existe for constante, ou se não existirem, tá ok? Então, as constantes são, claro. Então, ela é dita parabólica, ok? Então, o exemplo clássico é que o plano inteiro é parabólico e o disco é hiperbólico, tá? Isso também, é claro, tem a ver com admitir métricas plana ou hiperbólica. Bom, o disco é um exercício verificar que o disco é hiperbólico porque a função parte real no disco unitário, tá? De z menos 1 é a função que satisfaz essa condição. E eu queria concluir mencionando aqui um teorema bastante forte do William Meigs e do Hardy Rosenberg,
que diz o seguinte: se M2 é uma superfície mínima mergulhada em R3, então o recobrimento universal dela é C, tá? Então essa superfície ela admite uma estrutura de superfície de Riemann, tá? Essa estrutura passa para o recobrimento universal, que é simplesmente conexo e não compacto. Então nós só temos duas opções, ou plano ou disco. Se for o plano e a superfície for mergulhada, então a superfície na R3 é o plano, o helicoide ou o catenoide. Portanto, as demais superfícies mínimas mergulhadas, todas têm um tipo conforme do disco.